Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, verso de número 31. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, a partir do verso de número 31. Aleluia. Os voluntários, se não tiverem onde sentar, tem algumas cadeiras livres aqui na frente. Se quiserem sentar no altar aqui, fique à vontade, tá, gente? Os voluntários que não tiver onde sentar, estão em pé aí na volta, pode sentar aqui no altar. Vem cá ficar pertinho de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns para os outros: dar-lhe-eia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua graça maravilhosa que nos alcançou e nos alcança todos os dias. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Fala conosco, ministra ao nosso coração. Me usa uma vez mais como um canal de bênção, para a glória de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos sendo sempre tentados a andar no natural. Eu não sei se você já parou para meditar acerca disso que eu estou falando, mas a gente sempre é tentado a viver no natural, a viver de forma racional, a viver sem acreditar em muitos milagres. Coisas acontecem ao longo da nossa vida, situações acontecem ao longo da nossa história, e muitas das vezes o nosso coração se inquieta e se preocupa, porque os problemas são grandes demais para eu resolver, a causa é impossível para mim, e a gente fica aflito, angustiado. Tem gente que não consegue dormir à noite, tem gente que não consegue descansar, tem gente que não consegue ter paz, porque afinal está vivendo uma temporada ruim, está vivendo um momento ruim, está vivendo dias difíceis. E a tentação de andar no natural cada vez mais vem para inquietar o nosso coração. Nós somos tentados todos os dias a andar olhando somente com os olhos naturais, a nos mover não pelo o que cremos, mas por aquilo que os nossos olhos estão vendo. A gente é tentado a todos os momentos a andar pelas circunstâncias. A nossa geração é uma geração que tem andado muito por aquilo que os seus olhos naturais podem ver. É por isso que síndromes estão cada vez mais em alta. É por isso que os medos e angústias, ansiedade, depressões, problemas diversos estão cada vez mais em alta. Por quê? Porque nós estamos sempre tentados a andar no natural. A natureza humana nos faz andar no natural, mas nós carregamos uma essência divina, e essa essência nos instrui, nos incentiva, essa essência nos motiva a andar no sobrenatural. Os discípulos, eles queriam que Jesus comesse. O texto que nós lemos
A Bíblia vai dizer que os discípulos esperavam que Jesus comesse a comida que eles trouxeram. Ou seja, os discípulos estavam andando no natural, estavam andando e enxergando aquilo que os seus olhos naturais podem ver. Os discípulos queriam que Jesus comesse no natural, mas Jesus naquele momento estava querendo ensiná-los a andar no sobrenatural, a andar além das vistas humanas, a andar em milagres que a nossa natureza não tem a capacidade de explicar. Verso de número 31, o texto vai dizer: nesse inteirinho os discípulos rogavam-lhe dizendo: mestre, come, você precisa de comida, o seu corpo físico precisa de comida, come a comida que nós trouxemos. Verso de número 32, Jesus responde dizendo: eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Vós andam no natural, vocês andam segundo as expectativas humanas, vocês andam segundo as circunstâncias, mas eu tenho algo para oferecer para vocês que o natural não explica, que a ciência não explica, que os médicos não explicam. Eu tenho algo mais excelente, eu tenho algo mais poderoso, eu tenho algo mais glorioso para lhe ensinar. Jesus responde dizendo: uma comida tenho para comer que vós ainda não comeis. Aí os cabeção, eles olhavam um para o outro e ficaram se perguntando assim: mas como? Nós saímos para pegar comida. Antes de sair a gente já estava cheio de fome. Antes de sair a gente já estava com o estômago roncando. Nós demoramos muito tempo até voltarmos. Será que alguém trouxe comida para ele? Será que nesse inteirinho onde nós fomos comprar comida, será que alguém trouxe uma comida e agora ele já está satisfeito? Será que ele já comeu e nós não sabemos? Os discípulos, com os olhos naturais, começaram a conversar entre si, tentando descobrir o que estava acontecendo. E Jesus olhou para um deles e falou assim: Pedro, olha para João e diga assim: ô cabeção, eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. O que eu tenho para vocês, vocês ainda não experimentaram. O que eu tenho para oferecer é algo poderoso. Sabe, vocês andam no natural, mas eu quero que vocês tenham experiências no sobrenatural. Vocês conhecem a física, o natural, mas eu tenho algo ainda mais excelente. Eu tenho algo mais poderoso. Eu preciso ensinar para vocês algo que vocês ainda não conhecem. Irmão, eu preciso andar no sobrenatural. Nós como igreja precisamos ter experiências sobrenaturais. Para quê? Para que no dia mau eu venha permanecer, para que no dia mau eu venha resistir, para que no dia mau eu venha suportar, para que no dia mau eu venha continuar acreditando. Se a gente tivesse tido grandes experiências sobrenaturais antes, na crise eu não teria divorciado. Se eu tivesse tido experiências com Jesus antes, na escassez eu não tinha fechado o meu negócio. Se eu tivesse tido experiências com Jesus antes, o resultado da minha história poderia ter sido diferente. Porque a gente acha que somos seres naturais, tendo alguma experiência sobrenatural, e Deus quer nos ensinar que somos seres espirituais, tendo um tempo no mundo natural.
Os discípulos com os olhos naturais estavam se perguntando: será que trouxeram comida para o mestre? E Jesus com os olhos sobrenaturais estava dizendo: eu tenho algo que vocês precisam conhecer. Eu tenho algo que vocês precisam experimentar. Eu tenho algo que vocês precisam viver. Diga: eu preciso andar no sobrenatural. Agora, para isso, nós precisamos ter visão do futuro e entender. Entender o que, pastor? Primeiro, que há um propósito sobrenatural de Deus para nós. Eu vou repetir: há um propósito sobrenatural de Deus para nós. Eu não estou dizendo que há um propósito sobrenatural de Deus para mim. Eu não estou dizendo que há um propósito sobrenatural de Deus no singular para mim. Eu estou falando: há um propósito sobrenatural de Deus para nós. É plural. Deus tem um propósito maior para nós. Deus tem um propósito para esta igreja. Deus tem um propósito para essa equipe de voluntários. Deus tem um propósito para cada um de nós que aqui estamos. Nós não viemos aqui por acaso. Deus não nos trouxe aqui somente para a gente conhecer a igreja. Deus nos trouxe aqui para termos experiências sobrenaturais. Deus nos trouxe aqui para ser instrumento do céu na terra. Deus nos trouxe aqui para nos conectar, nos unir, porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. E se você está aqui, tem um propósito poderoso da parte de Deus para a sua vida. Há um propósito sobrenatural. Diga bem forte: há um propósito sobrenatural de Deus para nós. Irmão, você não veio aqui por acaso. Eu preciso te falar isso. Você é resposta de oração. Talvez você não sabe ainda, talvez você não discerniu isso ainda, talvez você não tenha entendimento disso ainda, mas eu preciso te falar que você é resposta de oração. Oração de quem, pastor? De Jesus. Jesus orou por você. Jesus orou por você. Mas você também é resposta de oração de alguém que te ama. Eu não sei se você é resposta de oração da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, de um tio, de um avô, de uma avó. Eu não sei se você é resposta de oração de um amigo. Eu só sei que você é resposta, em primeiro lugar, da oração de Jesus, em segundo lugar, de alguém que te ama. Mas também você é resposta da nossa oração. Você também é resposta da nossa oração. Você está aqui e nem sabe, mas nós já oramos por todas as cadeiras dizendo: Senhor, traga alguém com propósito para sentar aqui. Traga alguém com um propósito específico para estar nesse lugar, porque nós não queremos brincar de ser igreja, nós queremos fazer a diferença na terra. Nós não queremos nos reunir somente para estar junto, nós queremos nos reunir com um propósito. Nós queremos estar junto para alcançar vidas, nós queremos estar juntos para levar a palavra, nós queremos estar juntos para ser um instrumento de cura, de restauração, de salvação, de milagre. Nós queremos ser usados por Deus. Tem alguém que quer ser usado por Deus aqui? Irmão, nós temos um propósito em comum, e esse propósito vai nos fazer andar no sobrenatural. Existem algumas necessidades, existem algumas situações e problemas sobre Blumenau, sobre o Vale Europeu, e Deus te trouxe neste lugar para que você saiba que você é uma resposta para essa cidade, para essa geração.
Deus te trouxe aqui para que você pudesse compreender que Ele vai usar você no sobrenatural. Como assim, pastor? Você vai orar e tem gente que vai ser curado. Você vai estender a mão e tem gente que vai ser restaurado. Irmão, nós temos tantos testemunhos. Nós temos tantos testemunhos de gente que estava com problemas diversos, como o irmão Cid da Carina, está aí? Deve estar orando em algum lugar. Eu falo porque ele já compartilhou, o Cid está lá atrás. O Cid já compartilhou ao público o testemunho dele, que é para a glória de Jesus. Mas eu só quero te dizer algo, olha o que Deus faz. Há uns 2 anos atrás, né, Cid? Mais ou menos 2 anos atrás, ainda na época de pandemia, o Cid estava com um problema, estava com uma tristeza profunda, em depressão. No dia que ele pensou em tirar sua própria vida, no dia que ele se programou para isso, apareceu uma live, alguém enviou um anjo do Senhor, e ele assistiu a nossa live. Naquele dia ele reconciliou com Jesus. Naquele dia ele recebeu Jesus de novo no seu coração. E aí os cultos estavam começando. Na primeira oportunidade ele já veio à igreja. O Senhor já pegou ele, o Senhor já ministrou o coração dele. E hoje ele está completamente restaurado da depressão, curado. E ele é um daqueles que colocam a camiseta amor em servir, dizendo: eu quero ser instrumento do sobrenatural, eu quero ser instrumento de cura, eu quero ser instrumento de milagre. Ei, você talvez ainda não teve o discernimento, mas Deus te trouxe neste lugar para que você compreenda que existe um propósito sobre a sua vida. Mas pastor, eu nem moro em Blumenau. Ei, eu não estou falando sobre ser membro da Permanecer, eu estou falando sobre servir o reino de Deus. Você não precisa ser membro dessa casa para falar de Jesus para alguém. Você não precisa ser membro dessa igreja. Ah, pastor, eu vou na igreja X, eu vou na igreja Y. Que Deus te abençoe, que você seja próspero e multiplique no lugar que você está. Mas não esqueça, seja usado por Deus. Seja usado por Deus. Você não precisa ser membro, Permanecer. Você precisa entender que há um propósito de Deus para a sua vida, e Ele quer fazer você andar no sobrenatural. Agora, a gente é tentado sempre a parar, a andar no natural. A gente é tentado sempre a desistir. A gente é tentado a andar segundo os nossos olhos, assim como os discípulos que trouxeram a comida e disseram: Senhor, come. Porque nós somos muito naturais, irmãos. Nós somos tentados a todo momento a andar de forma comum. E Deus está dizendo: não tem problema nenhum. Mas quando as coisas apertarem, não esqueça que você serve um Deus que pode tudo. Não tem problema nenhum você às vezes confundir. Mas entenda uma coisa: eu sou resposta, e eu quero usar você como resposta nessa geração. Irmão, Deus é resposta, e Ele quer usar você como resposta nessa geração. O que eu preciso, pastor? Ter visão de futuro e entender que há um propósito sobrenatural de Deus para nós. O que eu preciso, pastor? Ter visão de futuro e compreender que Deus quer alcançar toda a cidade. Irmão, Deus não quer só alcançar você e a sua família. Deus quer alcançar você e a cidade que você está. Deus quer alcançar você e a cidade que você está. E sabe quem vai ser usado para ser um instrumento do céu? Quem? Quem? É você. É você que Ele vai usar. Deus quer usar você para alcançar toda a sua cidade. Irmão, a menor visão de Deus, diga bem forte: a menor visão de Deus
é uma cidade. Você sabe por que Paulo escreve a Éfeso, por exemplo, a Gálatas, a Tessalônica? Por que Paulo escreve a Corinto? Porque a menor visão de Deus é uma cidade. Todas as epístolas e cartas do apóstolo Paulo é com endereço para alcançar a cidade. Por isso as cartas estão escritas com o nome da cidade. E Deus me trouxe aqui para te dizer que você vai ser usado para alcançar Blumenau. Você vai ser usado para alcançar Indaial. Você vai ser usado para alcançar Gaspar. Você vai ser usado para alcançar Pomerode. Você vai ser usado para alcançar Timbó. Você vai ser usado para alcançar Santa Catarina. Deus vai te usar para alcançar o Brasil. Por quê, pastor? Porque Deus quer alcançar toda a cidade. Deus quer ministrar. Deus quer levar restauração para casamentos. Deus quer levar cura para a família. Deus quer tocar nos filhos. Deus quer tocar nos pais. Deus quer tocar a nossa geração. E Ele precisa de alguém. Deus, Ele conta com alguém. Deus, Ele quer que alguém esteja disponível para isso. Deus quer que alguém levante a sua mão e diga: Senhor, eis-me aqui. Deus sonha em ver pessoas se levantando para pregar a palavra. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: é com você que o pastor está falando. É porque às vezes acontece assim, ó. Acontece igual aconteceu com meu pai um dia, irmão. Presta atenção aqui. Olha o que meu pai passou. Eu vou expor, aleluia. Meu pai mora em Balneário Camboriú. Ele tem um terreno grande, tem duas entradas, uma rua e tem outra rua dos fundos. E o vizinho do lado dele não tem esse privilégio. Então ele tem um terreno que entra por essa rua, e aí tem um muro, e nessa parte de trás tem outra pessoa que mora aqui, virada para outra rua, certo? Conseguiram compreender? E essa pessoa que mora aqui, virado para outra rua, construiu uma casa que é mais alto. E eles têm uma sacada nessa parte de trás. E o casal estava brigando, discutindo. E naquele momento meu pai chegou lá atrás. E aí viu o casal discutindo, e o meu pai não é curioso, mas ele decidiu ficar ali assistindo. Só que ele estava sentado assim, irmãos, ó. E aí ele tem a garagem dele e tem um telhado. Então quem está lá vê só a carequinha dele aqui, ó. E ele estava. E aí os dois começaram a brigar, e ele estava aqui, ó. E de repente, eu não sei se foi o marido ou se foi a esposa. Eu acredito que é a esposa, porque a mulher gosta mais. Brincadeira, irmãs, brincadeira. Mas escute. Alguém começou a gritar: você que está aí olhando, está olhando o quê? Nunca viu não? Barraco acontecendo e ele aqui, ó. Você que está olhando aí, nunca viu? Só que não era para ele, era para o outro camarada que era o vizinho dele, que construiu para outro endereço. Aí ele estava aqui, só a carequinha aparecendo, e ela: você que está olhando aí, está fazendo o quê, seu fofoqueiro, seu fuxiqueiro? E ele começou a escorregar na cadeira aqui, ó. Eu contei tudo isso, sabe por quê? Porque Deus está falando com algumas pessoas que estão escorregando na cadeira. Não é comigo não. Não, esse negócio aí é para essa turma que está com a camiseta preta aí, escrita maturidades. Ei, é com você. É com você, meu irmão. Não adianta, tua carequinha foi vista. Pastor, mas eu tenho cabelo. Que bom, é com você que tem cabelo também. Irmão, nós temos uma grande obra. Fomos chamados por Deus.
Deus quer alcançar a cidade, e você é o instrumento que Deus está levantando. Pastor, o que eu preciso? Eu preciso entender que há um propósito sobrenatural de Deus para nós, mas há um propósito sobrenatural de Deus para alcançarmos juntos toda a cidade. Sabe o que nós precisamos entender? Que tudo que a gente vai fazer não é com a força do nosso braço, porque às vezes a gente coloca esse pensamento que é sobre nós, que a gente precisa ser bom, que a gente precisa conhecer tudo, que a gente precisa saber tudo, e a gente fica com medo, e o medo paralisa. E nós precisamos entender e compreender que não é sobre nós, é sobre quem está em nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós só vamos nos levantar se for na dependência completa do Espírito Santo. Nós não vamos nos levantar quando for na nossa própria dependência. Não é sobre a força do meu braço, mas é sobre a força sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então eu quero que você compreenda que amanhã, segunda-feira, vai ter oportunidades no teu trabalho que você, no seu modo natural, vai dizer: eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada, porque eu não sei. E Deus está dizendo: eu vou usar você. Você vai abrir a boca e eu vou encher a tua boca de palavras. Você vai estender o convite e essa pessoa vai vir à igreja pelo seu convite. Você vai falar do amor de Deus e essa pessoa vai ser tocada. Por quê, pastor? Porque não é sobre a tua capacidade natural, é sobre o Espírito sobrenatural que está dentro de você e que vai usar poderosamente a sua vida. Irmão, nós precisamos entender e compreender que só vamos nos levantar se for na dependência, diga bem forte, dependência total do Espírito Santo. É na dependência total. A dependência é completa, é total no Espírito Santo. A palavra vai dizer lá em Provérbios, capítulo de número 3, versos 5 e 6, Salomão nos deixa uma instrução de sabedoria. O texto diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha o que o sábio Salomão está instruindo eu e você. Ele está dizendo: confie o Senhor com uma parte do seu coração. Amém? Que amém, rapaz? Está desligado? 06. Amém. Confie o Senhor com muito do seu coração, é isso? Não, o texto está dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie na sua própria capacidade, não se apoie na sua conta bancária, não se apoie nas condições humanas, não se apoie naquilo que os seus olhos veem. Se apoie na presença daquele que pode todas as coisas. Se apoie no sobrenatural, se apoie no Cristo, no Filho do Deus vivo. Se apoie na presença do Espírito Santo que há dentro de você. Não se apoie naquilo que você tem, não se apoie naquilo que você pode, não se apoie naquilo que você consegue. Se apoie naquilo que Ele pode, naquilo que Ele consegue, naquilo que Ele te chamou. E aí ele diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Porque quando tem vitória, às vezes a gente vai dizer: não, sim, foi eu que orei. Não, foi curado sim, eu botei a mão e curei, aleluia. Não, ele está bem porque eu estive lá, eu conversei com ele. Não, o casal ali reconciliou porque eu, graças a Deus, e principalmente a mim, eu fui lá. E Deus está dizendo: ei, ô cabeção, não é sobre você. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Quando a gente reconhece o Senhor nos nossos caminhos, Ele endireita os nossos passos.
E aí até o que era para dar errado começa a dar certo na minha vida. Quando a gente reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele acerta a nossa rota, e a gente tem direção completa para a nossa vitória. A gente começa a viver de forma diferente. Agora já não é mais a gente que escolhe, é o Espírito que nos conduz. Porque quando eu reconheço o Senhor com todo o meu coração, Ele endireita os meus caminhos. Sabe o que nós precisamos nesses dias, irmãos? Aumentar as nossas expectativas. Diga bem forte: eu preciso aumentar as minhas expectativas. Diante da segunda-feira que está por vir, qual é a tua expectativa? Diante de uma negociação que você está tendo, qual é a sua expectativa? Diante de uma enfermidade que você está lutando contra, qual é a sua expectativa? Diante de um casamento em crise, quais são as tuas expectativas? Diante de toda e qualquer circunstância que hoje você está vivendo e enfrentando, qual é a sua expectativa? Nós precisamos aprender a aumentar as nossas expectativas. Por que eu preciso, pastor? Porque Deus não responde necessidade, Deus responde expectativa. Pastor, sabe, eu estou precisando, e Deus está dizendo: eu sei, eu só quero que tu aumente a tua expectativa para eu poder responder. Pastor, eu preciso muito, pastor, sabe, eu estou com grande necessidade, pastor, sabe, eu creio que Deus vai entrar com providência, eu preciso, pastor. E Deus está dizendo: quando você falou eu creio, está aumentando a expectativa. Esse é o caminho para o teu milagre. Irmão, Marcos capítulo de número 10, nós tínhamos uma mulher, ou melhor, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, a Bíblia vai dizer que uma mulher tinha uma necessidade. O que a mulher tinha? Uma necessidade. A mulher era doente, ela tinha um fluxo contínuo de sangue. Essa mulher gastou tudo quanto possuía com vários médicos e nada pôde valer a pena. Ela ficou 12 anos, quantos anos? 12 anos, colocando dinheiro na mão do médico, buscando a sua cura por meio de pessoas. 12 anos e nada adiantou. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Jesus estava passando, e ela começou a declarar na sua casa: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. 12 anos com necessidade, nada aconteceu. Um dia com grande expectativa. Não, você não entendeu, vou falar para o lado de cá. 12 anos com necessidade, nada aconteceu. 12 anos doente, 12 anos investindo em médico, 12 anos gastando o que tinha e o que não tinha para buscar sua cura. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas um dia, ouvindo a fama de Jesus, o texto vai dizer: e ela ouviu a fama de Jesus. Quando ouviu a fama de Jesus, ela começou a criar expectativa. Ela começou a declarar: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Ei, Jesus passou, uma grande multidão acompanhava. Ela veio por detrás, encostou nas vestes de Jesus. Jesus para e diz: alguém me tocou. Aquela mulher foi curada, não por causa da necessidade que ela tinha, mas por causa da expectativa que ela carregava. Ei, Deus me trouxe aqui para te dizer: comece a aumentar a sua expectativa. Comece a aumentar a sua expectativa. Ei, nunca mais vá para uma reunião em nome de Jesus sem expectativa. Nunca mais venha à igreja dizendo: é mais um culto, é mais uma reunião, é mais um encontro. Não venha com expectativa, porque é na expectativa que milagres acontecem. É na expectativa que o céu se abre. É na expectativa que a resposta vem. É na expectativa que o favor desce. É na expectativa que você vai experimentar o sobrenatural.
Queridos, o nosso tempo está quase terminando. Esse é o tempo natural. Mas eu creio que o Senhor abriu uma janela sobrenatural aqui. Se alguém precisar sair, a gente abençoa, fica na paz e até te pede perdão, viu? A gente procura terminar no horário. Mas eu preciso terminar essa mensagem. Então, se você tiver alguma necessidade e precisa sair, Deus abençoe. Você pode ir na bênção. Mas se você puder, fique um pouquinho mais. Eu preciso terminar essa mensagem. Amém? Deus responde o que? Necessidade ou expectativa? Deus responde expectativa. E a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é: você crê que se a gente aumentar a nossa expectativa, pode haver um movimento dos céus aqui hoje? Você crê se a gente aumentar a nossa expectativa, nessa semana pode haver um movimento do céu lá no trabalho? Talvez você entrou aqui hoje com uma necessidade, dizendo: pastor, eu preciso de um milagre lá no meu trabalho. Pastor, eu preciso de um milagre lá na minha casa. Pastor, eu preciso de um milagre no meu casamento. Pastor, eu preciso de um milagre lá na vida dos meus amigos. Eu vim aqui buscar um milagre para ele. E Deus está dizendo: aumenta a tua expectativa aqui, que eu abro o céu. Aumente a tua expectativa aqui, que as portas do céu vão começar a abrir e milagres vão acontecer. Sabe, se você crer, se você aumentar a sua expectativa, haverá um movimento extraordinário no céu. Haverá um movimento de favor, de bênção, de milagre, de resposta sobre a tua vida. Você acredita, irmão, de verdade, que se a gente aumentar a nossa expectativa, o número de suicídio dessa cidade pode diminuir drasticamente? Você acredita nisso? Você acredita que se a gente aumentar a nossa expectativa e se permitir ser um instrumento de Deus, o número de divórcio cai por terra, o número de pessoas que morrem com doenças naturais cai por terra, porque tem um povo que crê no sobrenatural, que ora, que abençoa, que profetiza, que declara. Você crê que se a gente como igreja aumentar a expectativa, as nossas crianças vão crescer de forma saudável, as famílias vão ser mais abençoadas, os casamentos vão ser mais sólidos? Você acredita que se você tiver expectativa, Deus responde na sua casa, Deus responde no seu trabalho, Deus responde na sua família, Deus responde no seu corpo físico? Você acredita que se você aumentar a expectativa, Deus salva toda essa cidade? Olha para a pessoa que está do seu lado, mas olha de verdade, no olho, virado para ele assim. Fica olhando no olho. Agora você fala a palavrinha mágica. Você já sabe, irmão, eu falo tanto assim, eu nem percebo. Olha no olho, expectativa, irmão, expectativa, não perde não, expectativa. Diga assim para ele, para ela: ô cabeção, aumente a sua expectativa, porque Deus não responde necessidade, Deus responde expectativa. Irmão, você sabia que para toda ação natural nossa, Deus tem uma reação sobrenatural? Você sabia que para toda ação natural nossa, Deus tem uma reação sobrenatural? Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho com o cajado na mão, ele fez uma ação natural. Que ação? Levantou o cajado. E o que aconteceu? Deus respondeu com uma reação sobrenatural. Quando Josué estava diante das muralhas de Jericó, Josué fez uma ação natural ou sobrenatural? Natural. Ele deu voltas, 7 voltas. Ele fez o natural, Deus respondeu de forma sobrenatural. Quando Pedro decide descer de forma natural do barco, Jesus teve uma reação sobrenatural. O que era água virou um tapete para ele andar.
porque toda vez que você tem uma ação natural, Deus pode responder com uma ação sobrenatural. Toda vez que você gera expectativa e faz algo natural, Deus responde com um sobrenatural. Ei, Deus me trouxe aqui para eu profetizar agora. Estende a mão para cá. Você não volta para casa do mesmo jeito que chegou. Você não volta para casa do mesmo jeito que entrou aqui. Deus vai encher você de expectativa. Essa expectativa vai começar a gerar um movimento do céu, e você, nesse movimento, vai fluir, e as tuas palavras se tornarão decretos. Por isso você nunca mais vai falar o que está vendo, você só vai falar o que você quer ver. Você volta para casa hoje com uma expectativa. Oh meu Deus, Deus está falando com algumas pessoas que estão com um problema no seu casamento, com algumas pessoas que estão enfrentando uma crise, uma luta dentro de casa. Deus está dizendo: volte para casa com a expectativa no céu, porque há um movimento, e aquilo que você falar vai acontecer. Então você não vai dizer que o teu casamento é um fracasso, você não vai dizer que o seu marido é um fracasso, você não vai dizer que a sua família é um fracasso. Você vai profetizar e declarar: a minha casa é uma casa de paz, a minha casa é uma casa de bênção, a minha casa é um pedacinho do céu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda vez que você tem uma ação natural, mas cheia de expectativa, o céu responde com uma reação sobrenatural. Pastor, o que eu preciso? Eu preciso desejar mais, eu preciso querer mais, eu preciso sonhar mais, eu preciso acreditar mais, eu preciso confiar mais, eu preciso buscar aquele que pode fazer, eu preciso buscar mais. Porque, irmão, o nosso inimigo não é a sogra, tá? É porque tem mulher já falando: a tua mãe. Não é a sogra. O nosso inimigo, eu não estou falando do seu. Não, mentira, deixa pra lá. Sogra, não mexe com ela, porque elas são bênçãos. O nosso inimigo, o Satanás, esse aí. Não é a sogra, eu estou falando, é o Satanás, irmão. Preste atenção aqui. O nosso inimigo, ele quer a todo momento te enganar. A todo momento ele quer fazer você olhar para tudo com os olhos naturais. A todo momento ele quer que você veja o problema como problema. Os discípulos olharam para a necessidade natural de Jesus. Senhor, come. Nós trouxemos a comida. Não, eu tenho uma comida que você ainda não conhece. Aí eles começam a conversar. Será que alguém trouxe comida para ele? Será que alguém, enquanto a gente não estava, trouxe a comida para ele? E aí ele disse: não é essa comida natural. Não é essa comida natural. É algo mais poderoso. Aí Jesus responde, verso 34: porque a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe, a nossa comida natural faz a gente olhar para nós, mas a comida que Ele tem para nós faz a gente olhar para Ele. No natural você diz: eu não posso. No natural você diz: eu não tenho condição. No natural você diz: eu não sei. No natural você diz: não é comigo. Mas Jesus estava dizendo: não é sobre o natural, é sobre o sobrenatural. Quem come o sobrenatural não pensa em si mesmo, pensa na cidade. Pensa na cidade. A minha comida consiste, primeiro, fazer a vontade do Pai. Segundo, realizar a sua obra.
Se a gente tem entendido a vontade de Deus, nós precisamos obedecer e fazer a obra. Obedecer e cumprir o propósito. Obedecer e ser o instrumento do céu na terra. Pastor, sabe, eu não me sinto capaz. Eu também não, meu irmão. Eu estou aqui hoje na total dependência do Espírito Santo. Eu estou aqui hoje na total dependência do Espírito Santo. E eu preciso te dizer que eu estou com fome. Fome de fazer a vontade de Deus e realizar a obra dele. Sabe, queridos, Blumenau está precisando de gente que acredita, que tem expectativa na pessoa certa. Por onde a gente vai tem gente desanimada, por onde a gente passa tem gente triste, por onde a gente vai tem pessoas dizendo que a sua vida está um caos. E Deus te trouxe nesse lugar para que você saiba que você é resposta para essas pessoas. Aumente as suas expectativas, porque Deus vai te usar de forma poderosa. Aumente as suas expectativas, porque Deus vai te usar de forma extraordinária. Escute, quando eu cheguei em Blumenau, uma pessoa de grande relevância na cidade, ele diz assim: você está agora aqui com a igreja? Sim. Você conhece a fama de Blumenau? Eu não. Não, a fama de Blumenau é que Blumenau é cemitério de pastores. Aí eu disse: era, não é mais. Você sabe que igreja aqui não tem muitas igrejas, mas não. Eu falei, eu não vim preocupado com o tamanho, eu vim preocupado com realizar a obra. É a obra, é a obra. São famílias, são pessoas que precisam de alguém com expectativa. E eu acredito que Deus está levantando uma geração. Deus está tocando numa geração. E se você faz parte dessa geração, fica de pé aí no seu lugar, no nome de Jesus. Sabe o que você precisa? Crer. Crer no que, pastor? Que o futuro é logo ali. Aumente as suas expectativas. As respostas que você espera e parece ser impossíveis, elas estão logo ali. Você não sabe, mas nessa semana tem resposta de Deus para a sua vida. Eu vou repetir, você ainda não compreendeu, mas nessa semana tem resposta de Deus na sua vida. Você precisa crer, porque o futuro é logo ali. O futuro está ali na frente. Irmão, quando a gente olha para as circunstâncias naturais, para as circunstâncias atuais, a gente percebe que esse futuro está distante demais. Poxa, pastor, está distante demais para eu restaurar a minha casa. Pastor, está distante demais para o meu casamento ser restaurado. Pastor, está distante demais para minha família ser transformada. Está distante demais para minha empresa ser abençoada. Está distante demais para os meus filhos voltarem para casa. Está distante demais para os meus problemas serem solucionados. Por quê? Porque a gente tem o hábito de olhar para as circunstâncias com os olhos naturais, e toda vez que a gente olha com os olhos naturais, essas circunstâncias parece que vão fazer a gente nunca viver o nosso milagre. O milagre está sempre muito distante. Mas quando eu aumento a expectativa, quando eu creio, o meu milagre está logo ali. Você sabia que Deus pode remir o tempo? Quem acredita nisso? Pastor, eu fiz tudo que eu podia, nada aconteceu. Pastor, eu passei 1 ano, 2 anos e nada aconteceu. Pastor, eu estou há 10 anos buscando isso e nada aconteceu. Você sabia que Deus pode remir o tempo?
Pedro havia pescado a noite inteira, não apanhou nada. De manhã estava lavando as suas redes. Jesus chega, pede seu barco emprestado. Pedro empresta. Jesus entra, fala do reino, termina e diz para Pedro: Pedro, volte ao mar, vá para as águas profundas e lance as redes. Pedro havia pescado a noite inteira e não apanhou nada, mas por causa de uma palavra ele teve a maior pescaria da sua vida. Talvez você entrou aqui e nada tinha acontecido antes. Talvez você chegou aqui e nada tinha acontecido antes. E Deus está dizendo: não é porque nada aconteceu antes que o seu milagre está distante demais. Se você aumentar a sua expectativa, o seu futuro está logo ali. Pastor, da onde você está tirando isso? Verso de número 35. Põe na tela para mim, Fernando. Não sei se é o Marcelo, não sei quem está lá. Verso de número 35, João capítulo 4, verso 35. Vamos ver se Deus pode remir o tempo ou não. Capítulo 4, verso 35. Vamos ler todos juntos? Você consegue ler daí? Todos juntos. 1, 2, 3. Não. O que você entendeu aí? Vocês não estão dizendo que o milagre de vocês está longe? Vocês não estão dizendo que o casamento de vocês não tem mais chance alguma? Vocês não estão dizendo que já acabou, que não tem mais expectativa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão prontos, pois já branquejam para a ceifa. Não dizeis vós, falta 4 meses. Não dizeis vós que está distante. Não dizeis vós que a causa é impossível. Eu, porém, vos digo: levante os seus olhos e veja, o campo já está pronto, a ceifa vai acontecer. Deus é poderoso para remir o tempo. Aquilo que não aconteceu em 10 anos, acontece em 1 ano só. Aquilo que não aconteceu em 5 anos, acontece em 5 meses. Ele é poderoso. Se você crê nisso, erga uma das suas mãos e diga: Senhor, eu creio, aumente a minha expectativa, aumente, porque eu vou viver o meu milagre. Você diz que vai demorar e Deus está dizendo: já está pronto. O natural diz é 4 meses, o sobrenatural diz é agora. O natural diz está distante, o sobrenatural diz já está na tua frente. O natural diz está longe demais, o sobrenatural diz está do seu lado. Está do seu lado. Não dizei vós, falta 4. Eu, porém, vos digo: é hoje. Feche seus olhos, eu quero orar por você.